Grandes jovens, tudo certinho aí, só na tranquilidade de sempre? Pessoal, seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo mega especial para mim e eu fiz questão de trazer esse assunto porque é um assunto que tem tudo a ver comigo. Eu amo música, né? Eu toco alguns instrumentos musicais e, amo tocar, amo ouvir música, amo fazer música. Não ando fazendo muito ultimamente, mas enfim, música faz parte da minha vida, tá? E pode ver que, ó, tô até aqui, não sei se dá pra ver, tô até aqui com uma camiseta aqui, ó, com um pedal, né, de guitarra, beleza? Tá? Para os músicos aí de plantão, né? Então, ó, inclusive aqui no meu cenário, ó, tem dois violões pendurados, não dá para ver, mas aqui do lado tem um ukulele, então tem um monte de instrumento musical, do lado ali tem um contrabaixo, minha casa é cheia de instrumento musical. E aí eu trouxe isso, por quê? Por que eu resolvi trazer uma temática, né, tão especial para mim? Porque é um vídeo comemorativo. Esse aqui, pessoal, é o 100º vídeo do canal. Olha isso, meu, vídeo de número 100. Caramba, cara, quando eu comecei aí com Leia Logo Escreva, eu mal podia imaginar que eu ia produzir 100 vídeos. Chegamos, né? 100 vídeos, olha aí, né? Comemoração, tá? E é lógico, né, que eu só produzi tudo isso porque tem vocês aí do outro lado dando a maior força. Então, ó, muito obrigado, valeu pela força, tá? Obrigado mesmo, de coração. E é por isso que hoje eu trouxe esse tema, então. A gente vai falar sobre a presença da música no Enem. Beleza? Como é que o Enem costuma cobrar isso e por que o Enem cobra tanto música, né? O Enem cobra muito. Todo ano aparece pelo menos uma música lá na prova do Enem. Tá na prova de linguagens, beleza? Nessa relação entre a linguagem, entre a literatura e a música no Enem é muito forte, beleza? Então, um tema especial para um vídeo que é muito especial para mim, beleza? Bora falar então de música nessa provinha aí, nessa prova tão querida e tão temida, enfim, que é o Enem. Bom, jovens, de cara fica essa pergunta, né? Por que o Enem faz questão de cobrar música, né? Sempre aparece e tudo mais. Olha só, o Enem cobra muito música por quê? Porque o Enem, ele tem que cobrar literatura, certo ou não? O Enem cobra literatura por quê? Porque a literatura faz parte das diretrizes da educação brasileira, tá junto lá com a língua portuguesa, né? Com linguagens, então o Enem vai cobrar literatura mesmo. Porém, a gente tem que lembrar que tanto a literatura quanto a música, na verdade, são o quê? São representações subjetivas da realidade. E lembra que a palavra subjetivo vem de sujeito, ou seja, algo subjetivo é algo que demonstra a impressão do sujeito, né? Algo subjetivo é o contrário de objetivo. Quando uma coisa é objetiva, é bate-pronto, é objetivo e prático, é direto, não tem o que ficar discutindo. Agora, quando uma coisa é subjetiva, dá pra gente discutir a madrugada inteira sobre aquilo. Porque eu acho uma coisa, você acha outra e tá tudo certo. Ninguém tá certo, ninguém tá errado, todo mundo tá certo, todo mundo tá errado. E tanto a música quanto a literatura, principalmente a poesia, mas acontece na prosa também, são linguagens extremamente subjetivas, são interpretações subjetivas do mundo. Tá? Então é por isso que o Enem gosta tanto de cobrar, porque o Enem é uma prova que está interessada nesse olhar um pouco mais aprofundado das coisas, um olhar não tão baseado na decoreba. Claro que tem questão do Enem que é decoreba, né? O Enem ele foi se tornando um pouquinho mais decoreba ao longo do tempo, mas ainda é muito menos pautado na decoreba do que muitas outras provas que você só tem que decorar e um monte de fórmula e sair aplicando. O Enem gosta de colocar a galera para pensar, para dar uma refletida, o que eu particularmente gosto muito. Eu sou um fã do Enem, quem me conhece sabe que eu defendo o Enem, demais, assim, eu acho uma prova muito legal, muito democrática, apesar de ter muitas falhas, sei que tem, mas eu sou um defensor do Enem. E o Enem gosta muito de cobrar, então, música por conta disso, porque tanto na música quanto na literatura de maneira geral, a gente tem, então, uma visão extremamente subjetiva do mundo, o que requer um olhar extremamente atento, uma leitura extremamente atenta. E esse é justamente o segundo ponto que eu quero abordar aqui com vocês.
Pois é, pessoal, não dá para ler os textos do Enem, os textos literários do Enem de qualquer jeito. Claro que você não vai ler nenhum texto do Enem de qualquer jeito. Mas no caso de texto literário, você tem essa questão da subjetividade. Então você tem que entender questões como contexto, intenção do autor, e o que vai determinar a intenção do autor muitas vezes é o contexto no qual ele escreveu aquele texto. Então tudo isso conta. Tem que ler o título vai contar muito. A nota de rodapé, né, com o título da obra, muitas vezes o local onde foi escrito, a revista ou o jornal onde aquilo foi publicado, tudo isso conta, porque tudo isso vai influenciar no texto, né? Tudo isso é o contexto que influencia no texto e influencia naquela tal subjetividade. Então, tem que ler com muita atenção, porque essa subjetividade ela vai estar ali nas entrelinhas, você vai pegar muita coisa nas entrelinhas, tá? E pensando em provas, a gente também tem que aplicar ali um olhar que não é só cuidadoso, além de ser um olhar cuidadoso, é também um olhar técnico. Então, tanto na literatura, tanto na poesia, quanto na música, a gente tem que saber analisar questões como estrutura, questões de rima, tá? Questões de metrificação, contagem de sílabas poéticas, tudo isso conta. E por que tudo isso conta? Porque tanto na música quanto na poesia a gente tem a mesma estrutura, que é a chamada estrutura versificada, ou seja, uma estrutura dividida em versos e estrofes. Tá? Se você tem uma estrutura parecida, você também tem outras questões que derivam da estrutura, que são essas que eu citei, né? Tanto na música quanto na poesia você pode rimar, tanto na música quanto na poesia você pode contar sílabas poéticas, tá? Então tudo isso aproxima a literatura da música, e é por isso que o Enem gosta tanto de cobrar. Então caiu música no Enem, você tem que ler, o grande segredo é ler a letra daquela música como se você estivesse lendo uma poesia. Estudar e tentar interpretar como se você estivesse estudando e tentando interpretar um poema. E você estudou poesia, você estudou poema aí ao longo, sei lá, do seu ano de estudos para o vestibular. Né? Você tem que encarar de uma forma muito parecida. Tá? Então pensou em música no Enem, pensou em poesia no Enem. Elas estão ali ó, muito próximos, tá? Do ponto de vista estrutural e também do ponto de vista temático. E pensando em temática, temos coisas importantes para falar também, hein? Sim, do ponto de vista temático, tá? O Enem gosta muito de trazer músicas que vão abordar, geralmente, críticas sociais, tá? Então, vão ser músicas que de alguma maneira traduzem algum elemento social. Pode ser uma questão que aborde, por exemplo, representatividade social, ou ainda falta de representatividade social. Pode ser uma música que vai falar sobre problemas econômicos, pode ser uma música que vai falar sobre o conceito de liberdade de expressão. Enfim, perceba que as músicas que aparecem no Enem são músicas que estão sempre falando de alguma questão social. Então o Enem é sim uma provinha que gosta de abordar questões sociais. Se vai trazer uma música, muito provavelmente vai trazer uma música sobre alguma questão de importância social, seja sociopolítica, seja socioartística, seja socioeconômica, e por aí vai. Então tem que saber pensar nessas músicas do ponto de vista social, tá? E ainda do ponto de vista temático, o Enem gosta muito de fazer algo que, ó, é mister acontecer no Enem, tá? É mister aparecer no Enem, ou seja, aparece direto, que é usar dois textos que abordam o mesmo tema, e aí a prova te pergunta como cada texto aborda aquele tema. Então uma comparação da abordagem temática, tá? E nesses dois textos, geralmente um é música. Então o Enem pode te dar, sei lá, isso na mesma questão, né? Pode te dar, sei lá, dois textos que falam sobre a questão da seca, tá? E aí um texto é um poema, o outro é uma música, mas o tema é o mesmo, questão da seca. E aí a questão quer saber, né, comparativamente falando, tá, como é que os dois abordam? Tá? Então o poema aborda de um jeito X, já a música aborda de um jeito Y, a música é mais direta ou mais metafórica, o poema é mais metafórico, sei lá. Você vai ter que fazer esse comparativo. Tá? Perceba que num exemplo como esse, você tem, na verdade, uma linguagem
linguagem que é muito parecida, a linguagem é a mesma, uma linguagem extremamente subjetiva e dividida em versos, né? É assim que vai aparecer para você, tá? Então todos esses elementos aí, todas essas proximidades fazem então com que o Enem ame cobrar música. Tem que estar atento, música vai aparecer no seu Enem. Bom, pessoal, de novo, brigadão aí, valeu mesmo, 100º vídeo de número 100, isso só tá acontecendo por conta de vocês. Valeu demais, vocês são incríveis, né? Eu tenho tido aí um carinho, um apoio muito grande de todos os inscritos, inclusive lá na página também, lá no Insta, a galera sempre manda várias DMs lá, né, comentando os vídeos e tal, tá da hora demais, então brigadão, tá? Valeu aí pela parceria de sempre, tá? Se você caiu nesse vídeo aqui sem ser inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá um like, faz essa parada toda aí, né? Porque se você fizer tudo isso, você dá maior força pro canal e o canal continua crescendo e te dando maior força para você estudar aí e arrebentar nas suas provas. E eu já deixo o meu muito obrigado por isso também. Valeu, jovens, tamo junto, se cuida demais, até um próximo bate-papo e tchau!